E aí, torcedor tricolor, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. No futebol, algumas declarações pegam a todos de surpresa. E foi exatamente isso que aconteceu com Felipe Melo. O volante do Fluminense não se conteve e comemorou publicamente a saída do técnico Mano Menezes, que deixou recentemente o comando do Corinthians. O vídeo de sua reação viralizou rapidamente e gerou uma enxurrada de comentários dos torcedores que, em sua maioria, apoiaram a postura do jogador. A relação entre Felipe Melo e Mano Menezes nunca foi das melhores. Desde os tempos em que o treinador comandava equipes rivais, sempre houve um clima de tensão entre os dois. Assim, quando a demissão do técnico foi anunciada, o jogador não perdeu a oportunidade de expressar seu sentimento. Seu tom irônico e provocativo não passou despercebido, tornando o episódio ainda mais comentado. O futebol brasileiro é marcado por rivalidades intensas e declarações como essa só adicionam mais combustível ao cenário. A comemoração de Felipe Melo, para muitos, simbolizou um desabafo coletivo de torcedores que não aprovavam o trabalho de Mano Menezes no Corinthians. O treinador vinha sendo muito criticado por conta do desempenho irregular da equipe e da falta de resultados expressivos. Não é de hoje que Mano Menezes divide opiniões. Com uma carreira consolidada, o técnico já passou por grandes clubes, mas também coleciona polêmicas. Seu estilo de jogo conservador e suas decisões táticas frequentemente são alvos de críticas, principalmente quando os resultados não aparecem. No Corinthians, sua passagem foi marcada por altos e baixos, culminando em sua saída precoce. A torcida corintiana, que há tempos demonstrava insatisfação com Mano Menezes, não demorou a se manifestar. Muitos viram na comemoração de Felipe Melo uma espécie de vingança simbólica contra um técnico que, segundo os críticos, não conseguiu extrair o melhor do elenco. As redes sociais foram inundadas de memes e comentários apoiando o jogador do Fluminense. No entanto, a atitude de Felipe Melo também gerou debate sobre respeito e profissionalismo no futebol. Alguns analistas esportivos apontaram que, apesar da rivalidade e das desavenças, comemorar a demissão de um profissional pode ser visto como desnecessário. Outros, no entanto, argumentaram que o futebol precisa de personagens autênticos e que declarações sinceras fazem parte do espetáculo. Felipe Melo nunca foi um jogador de meias palavras. Conhecido por sua personalidade forte e seu jeito franco, ele já protagonizou diversas polêmicas ao longo da carreira. Seja dentro de campo, com entradas mais duras, ou fora dele, com declarações marcantes, o volante sempre atrai os holofotes. Dessa vez, não foi diferente. A relação entre treinadores e jogadores pode ser conturbada, especialmente quando há desentendimentos passados. Felipe Melo e Mano Menezes nunca esconderam suas diferenças. E isso ficou evidente na forma como o jogador reagiu à saída do técnico. Para muitos, a rivalidade entre os dois já vinha de longa data, e essa foi apenas mais uma página dessa história. O episódio também levanta uma questão importante sobre a influência dos jogadores na opinião pública. Quando um atleta experiente como Felipe Melo se posiciona dessa maneira, ele reforça a visão de muitos torcedores que já estavam insatisfeitos com o técnico. Isso mostra o impacto que figuras do futebol podem ter na narrativa esportiva. O futebol brasileiro é repleto de emoções intensas, e momentos como esse só reforçam a paixão que envolve o esporte. A comemoração de Felipe Melo reflete o lado mais passional do futebol, onde as rivalidades e as histórias individuais se misturam ao desempenho dentro de campo. É isso que torna o esporte tão imprevisível e cativante. Se por um lado muitos torcedores aprovaram a declaração do volante, outros alertam para o impacto que esse tipo de postura pode ter no ambiente esportivo. Profissionais do futebol, sejam técnicos ou jogadores, estão constantemente sob pressão, e declarações como essa podem aumentar ainda mais as tensões nos bastidores. Mesmo assim, Felipe Melo não parece se preocupar com a repercussão. Ao longo da carreira, ele aprendeu a lidar com críticas e elogios com a mesma intensidade.
Sua comemoração não foi apenas um momento de descontração, mas sim um reflexo de sua personalidade e da forma como ele enxerga o futebol. A saída de Mano Menezes do Corinthians já era esperada por muitos. Mas a forma como esse episódio foi amplificado pela declaração de Felipe Melo trouxe um ingrediente extra para a discussão. A torcida corintiana segue dividida entre a esperança de um novo treinador e a frustração com os últimos resultados. Por enquanto, a única certeza é que o futebol nunca deixa de surpreender. A declaração do volante do Fluminense mostrou que, além das 4 linhas, o esporte também é feito de histórias, provocações e momentos inesquecíveis. Resta saber qual será o próximo capítulo dessa novela. Se há algo que esse episódio deixou claro, é que Felipe Melo não tem medo de se posicionar. Gostem ou não, ele sempre fala o que pensa. E dessa vez não foi diferente. A torcida vibrou. Os críticos debateram, e o futebol brasileiro ganhou mais uma história para ser lembrada. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar. O futebol sempre foi um esporte movido pela paixão. E Felipe Melo sabe muito bem como canalizar essa energia para se destacar dentro e fora de campo. Sua comemoração pela saída de Mano Menezes não foi apenas um ato espontâneo, mas também um reflexo de sua personalidade intensa e de sua longa trajetória no esporte. Ele sempre fez questão de deixar claro que não teme polêmicas, e essa atitude mais uma vez reforçou sua imagem como um dos jogadores mais autênticos do Brasil. Ao longo dos anos, Felipe Melo colecionou tanto admiradores quanto críticos. Seu estilo aguerrido e sua forma de se expressar sem filtros fazem com que ele seja constantemente envolvido em discussões acaloradas. Enquanto muitos consideram sua postura como necessária para manter a competitividade no futebol, outros enxergam suas atitudes como desnecessárias e exageradas. A comemoração sobre a saída de Mano Menezes foi mais um capítulo dessa dualidade que cerca sua carreira. Os torcedores do Fluminense, clube onde Felipe Melo atua atualmente, receberam a declaração do jogador com entusiasmo. Para eles, esse tipo de postura representa a raça e a entrega que todo atleta deve ter ao vestir a camisa do time. A identificação com o volante é grande e suas falas costumam ecoar dentro da torcida, reforçando a conexão entre jogador e clube. Já os torcedores do Corinthians, que já estavam descontentes com Mano Menezes, enxergaram na declaração do jogador uma espécie de voz do povo. Muitos aproveitaram o momento para ironizar a passagem do treinador e agradecer, de forma indireta, por sua demissão. No entanto, houve também quem considerasse a atitude de Felipe Melo uma falta de respeito com o profissional, independentemente dos resultados negativos recentes. O futebol brasileiro está acostumado a grandes rivalidades e provocações, mas poucos jogadores conseguem chamar tanta atenção quanto Felipe Melo. Seja por suas declarações ou por seu estilo de jogo, ele sempre encontra uma maneira de estar no centro das atenções. Dessa vez, a reação à saída de Mano Menezes mostrou que ele continua sendo um dos nomes mais comentados do cenário esportivo nacional. A questão que fica é: até que ponto esse tipo de manifestação pode influenciar o ambiente do futebol? Alguns especialistas acreditam que declarações como essa podem aumentar as tensões entre jogadores, treinadores e até mesmo entre clubes. Outros, no entanto, defendem que o futebol precisa de figuras autênticas que expressem suas opiniões sem medo das repercussões. Independentemente das opiniões divergentes, o fato é que a saída de Mano Menezes do Corinthians já era um tema polêmico por si só. O técnico vinha enfrentando dificuldades para encontrar um padrão de jogo eficiente e, com isso, perdeu a confiança da torcida e da diretoria. A comemoração de Felipe Melo apenas intensificou a repercussão do caso, tornando o episódio ainda mais memorável. Além disso, essa situação levanta uma discussão sobre a liberdade de expressão dentro do futebol. Até que ponto um jogador pode ou deve se manifestar sobre a demissão de um treinador adversário? O futebol moderno exige cada vez mais profissionalismo, mas também não deixa de ser um esporte movido por emoções e rivalidades. Encontrar
O equilíbrio entre essas duas vertentes é um desafio constante para atletas e dirigentes. O episódio também mostrou como as redes sociais amplificam qualquer declaração feita por jogadores de destaque. Em poucos minutos, o vídeo de Felipe Melo já estava circulando entre torcedores, jornalistas e analistas esportivos, gerando debates acalorados. No passado, declarações como essa ficavam restritas ao vestiário ou a entrevistas pontuais, mas hoje tudo ganha proporções muito maiores. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.